minha vida, carregando um vazio gigantesco, uma tristeza profunda, um questionamento, dúvida. Então era assim, eu ia pra balada, eu curtia, eu festejava, eu vivia perigosamente. Porém, quando eu voltava pra casa, era aquela tristeza, era vários pontos de interrogação. Por que eu tô nesse mundo? É pra sofrer? Foi então que depois dessa curtição, várias vezes, várias baladas, nasceu em mim um sonho de ser dançarina de sertanejo universitário. E eu comecei a fazer aula, comecei a dançar e eu pensava assim, nossa, eu vou ser uma dançarina maravilhosa, vou dançar muito. Só que aí uma noite eu cheguei em casa, depois dessas aulas, né, que a gente ia até fazer com o professor na balada mesmo. Quando eu cheguei em casa, era uma tristeza tão profunda. E a minha irmã que ficava com meu filho, eu construí uma casa no quintal da minha mãe, e ela ficava com meu filho. Quando eu chegava da balada, por volta de umas 3, 4 horas da manhã, ela voltava para casa da minha mãe e eu ficava com eles lá na minha cama. E aí o que aconteceu? Eu me derramei em lágrimas. Eu olhei pro meu filho e eu falei assim, que vida é essa? Que eu fico com meu filho pouco tempo, largo ele, vou viver minha vida e volto pior do que quando eu saí. E eu lembro bem que eu chorava, eu me derramava assim, de um jeito que eu falava assim, meu Deus, não foi o que eu projetei? Porque eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ser esposa, eu sempre quis construir uma família. E agora eu tô aqui, nessa vida horrível, e não tendo uma referência familiar pro meu filho. Então isso me pegava muito e eu chorei muito. Eu lembro que eu ajoelhei na cama e eu falei assim, Deus, se o Senhor tem um plano pra minha vida, se o Senhor de fato existe, eu quero que o Senhor se revele para mim. Eu ouvia as pessoas falar de Deus, eu ouvia os testemunhos, mas eu não conhecia Deus. E eu falei assim, eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero que o Senhor se revele na minha vida. E eu orei, e eu falei assim, me dá um sinal se de fato o Senhor é real e se o Senhor tem algo para minha vida. E aquele dia eu fui, deitei e dormi. No dia seguinte, os convites continuaram. Vamos pra festa, vamos pra balada. E eu falei, hoje eu não vou. Vai ter uma tal de uma campanha aqui na casa da minha mãe de oração. E eu quero ficar aqui, quero ver aqui se Deus vai falar alguma coisa. E eu fiquei na célula, que era a campanha de paz naquela época, na casa da minha mãe. E ali foi um resgate de Deus. O rapaz que estava ministrando, ele pregou sobre a dracma perdida. E ele contou tudo aquilo que eu tinha falado na minha oração com Deus. Ele falou no momento da ministração. E ele falava assim, olhando pra mim, todos os seus valores que foram perdidos, Deus está resgatando hoje. Ainda que você olhe no espelho e não reconheça, hoje Deus ele te trouxe aqui, porque foi Ele que te trouxe aqui, para você entender que você é escolhida, você é separada, que Deus ele sonhou com você e que Ele tem um plano para sua vida. E naquele dia, Deus ele olhou para mim e ele falou assim, filha, larga os seus sonhos, deixa os seus sonhos de lado, para que você viva os meus sonhos. E foi então que eu falei assim, Senhor, eu deixo de lado todos os meus sonhos para viver os seus sonhos. E é isso que Deus está falando para você nessa tarde. Ele está dizendo assim, filha amada, os meus sonhos eles são maiores e melhores do que os seus. Deixa os seus sonhos de lado para sonhar os meus sonhos. E eu lembro que Deus ele falava para mim assim, larga os seus sonhos para viver os meus sonhos. E naquela hora eu falei assim, caraca, esse Deus é real, esse Deus existe. E eu falei assim, eu aceito. E ele falava assim, Tiele, a única coisa que Deus te pede é, deixa de sonhar os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Naquela hora eu não queria saber de mais nada, de ver mais ninguém. Eu não tinha dúvida de nada, porque eu tinha orado um dia antes e no outro dia Deus tinha se manifestado. E eu falei assim, sim Senhor, eu quero viver os seus sonhos. Só que vocês precisam lembrar, a Tiele, ela tinha que contar as moedas para comprar um lanche na estação. A Tiele saía 4 horas da manhã para trabalhar e entrar às 9 no trabalho. Ou seja, era muito tempo em vários transportes públicos. E a Tiele, ela não tinha condições para bem dizer nada. Se falassem para mim que eu estaria aqui hoje, eu diria que era mentira. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu não sei o que vai acontecer, até porque eu não sonhei com tudo isso. Mas eu tô decidida a viver os sonhos de Deus.